Olá, minha gente, como é que vocês estão? Vamos conversar sobre esse medo de nativo? E vocês me trouxeram muitos pontos importantes e eu não quero que isso seja perdido. Tudo isso que vocês falaram. Então, vocês falaram sobre o sotaque, vocês falaram sobre o medo de errar, vocês falaram sobre a dificuldade em estar em um lugar que você pode ser julgado, vocês falaram sobre travar, sobre não conseguir na hora que vê nativo, meu Deus, e aí trava. Mas a palavra que eu estava procurando era a palavra conhecer. E quando a gente fala de um nativo, a gente não conhece. E tudo que a gente não conhece, a gente tem medo. Então eu quero fazer com você um exercício aqui. Eu não sei se vocês já viram, isso me lembrou muito isso, na verdade, que existiam uns jogos, esses em programas de televisão, né? E você tinha que colocar a sua mão dentro de uma caixa secreta. E nesta caixa poderia ter tudo ou nada. E este medo de não conhecer, de não saber o que tem do outro lado, é que faz a gente ficar assim, né? É que faz a gente travar, é que faz a gente não falar, porque a gente não conhece. Então, imagina a situação de você pegar a sua mão e alguém falar assim, ok, você não tá vendo nada que tem dentro dessa caixa. Então, dentro dessa caixa pode ter uma aranha, pode ter uma lagartixa, mas pode ter um ursinho, pode ter um cachorro, mas você só vai saber se você colocar a mão dentro dessa caixa. Você não tá vendo essa caixa. Essa caixa, ela tá coberta, uma caixa preta que não dá pra você ver nada dentro. Tá tudo escuro, tá toda coberta. Este medo vem exatamente disso. E por que então, quando vocês trouxeram, a gente tem medo de nativo porque a gente tem medo de errar. E aqui eu tô te falando que, na verdade, não é porque você tem medo de errar. Porque a gente erra em português. Que isso, gente? Quantas vezes você tem que ir lá e aparece corretor automático pra você? Ah, não. Escreve com 2 S mesmo, né? Escreve com essa cedilha. Quantas vezes você já errou o seu porquê? É porque junto, separado, com acento, sem acento. Então não é, na verdade, porque você tá com medo de errar. E também não é porque você tem sotaque. Porque a gente tem sotaque em português, né? Se eu converso com alguém de Minas, se eu converso com alguém do Sul, se eu converso com alguém de São Paulo, se eu converso com alguém do Ceará, se eu converso com alguém do Maranhão, eu não vou ficar com medo de falar com essas pessoas, certo? Você sente esse medo? Eu acredito que não, né? Por quê? Por que você não tem esse medo? Porque por mais que seja um sotaque diferente do seu, continua sendo algo que você conhece. Você conhece o português. Quero que você pense em todas as experiências que você teve. Quando você estava na barriga da sua mãe, qual era o idioma que você escutava? Quando você estava no jardim de infância, qual que é o idioma que você escutava? Quando você brincava com seus amigos, com seus primos, qual que é o idioma que você escutava? Eu quero que você perceba que não tem a ver com eu errar ou eu não errar. Tem a ver simplesmente porque aquilo que eu não conheço, eu tenho medo. Então, quando a gente fala sobre esse medo do nativo, que inclusive a gente acha que é um bicho de 7 cabeças, que esse nativo vai... E óbvio, quando a gente não conhece, o que acontece na nossa cabeça? A gente começa a imaginar 1001 possibilidades. Na verdade, eu queria terminar aqui te contando que um dos objetivos do Café com Disney Podcast é exatamente esse. Para que você não tenha medo de nativo. Eu quero trazer para vocês uma perspectiva diferente de uma brasileira que tem sotaque, que em nenhum momento fala como nativos, mas que fala com os nativos. E que fala sobre diferentes temas. E que o principal é que eu consigo me comunicar. Independente se esses meus convidados são do Peru, ou da Argentina, ou da Colômbia, ou do Chile, ou da Espanha, ou de Honduras, ou... Enfim, independente do lugar, a gente consegue se comunicar. E eu quero que você perca esse medo. Porque eu tô aqui, ó. Eles não me morderam, continuo viva e me comunicando com os nativos. Perca esse medo, se familiarize e conheça para não ter medo.